Ok, hoje a gente vai fazer a seguinte pergunta. O que é o problema do final feliz? A história é a seguinte. O ano é 1930 e um grupo de jovens húngaros se reuniam cada semana para discutir matemática. E um dia, uma menina chamada Esther Klein, com tipo 20 anos, chegou com o seguinte problema. Suponha que você tem 5 vértices, 5 pontos no plano. Mostra que sempre existem 4 deles em posição convexa. Então, 4 pontos são em posição convexa, se o feixe convexo deles se forma um quadrilátero. Esses 4 pontos não estão em posição convexa. Então, posição convexo, não convexo. Ok? Como resolver esse problema de Esther Klein? Então, a ideia é olhar o feixe convexo dos 5 pontos. Se os 5 pontos são assim, então é trivial, temos 4 em posição convexa. Também, se tiver 4 no feixe convexo, também tem 4 em posição convexa. Então, podemos assumir que temos só 3 vértices, 3 pontos no feixe convexo, e os outros 2 pontos estão dentro do triângulo. Nesse caso, como a gente vai achar 4 em posição convexa? Ideia simples. Desenho uma linha entre esses dois pontos. Essa linha corta 2 desses lados. E aqui é seu quadrilátero. Ok. Então, Esther Klein resolveu esse problema e fez a seguinte pergunta. Se temos N pontos no plano, sempre existem K deles em posição convexa. Quer dizer, para cada K existe um N suficientemente grande, tal que isso é verdade. Posição convexa nesse caso quer dizer que todos esses K pontos estão no feixe convexo deles. Ela fez essa pergunta para seus amigos, e 2 dos seus amigos, chamado Paul Edos e George Sekadesh. E Edos e Sekadesh resolveram esse problema. Como eles fizeram? Então, para vocês, redescobriram um teorema que foi provado por um jovem britânico, Ramsey, poucos anos antes. Vou fazer primeiro no caso mais simples, para grafos, e depois no caso que eles precisam, para hipergrafos. Então, para todo K, existe N, tal que qualquer coloração C das arestas do grafo completo com N vértices para 2 cores, vamos chamar de vermelho e azul.
existe uma cópia de KK monocromático. Então, o que a gente tem? A gente tem, por exemplo, você põe aqui n igual a 6, a gente vai colorir as arestas do grafo completo com 6 vértices. Então, a gente vai colorir todos os pares não sei se conseguiu colorir todos. Quase. Talvez agora sim. E a afirmação para K igual a 3 é que existe um triângulo, um K3, grafo completo com 3 vértices, monocromático. Será que tem? Olha, 1, 2, 3. Talvez verde melhor. Aqui tem vermelho, vermelho, vermelho. Tá? Então, diz que para qualquer coloração de n suficientemente grande, existe k vértices, tal que todos os pares são da mesma cor. De verdade, Ramsey provou algo mais geral que isso. Ele provou a seguinte informação. Para todo K e S, existe N tal que qualquer coloração C. Agora a gente não vai colorir mais os pares de vértices. A gente vai colorir os subconjuntos tamanho S. Tá? Subconjuntos de 1 até N com S elementos. De novo, com duas cores. Então, existe um KK monocromático. Quer dizer, tem K elementos, tal que todos os S conjuntos, nesse desenho triplos, todos têm a mesma cor. Esse é um K4 monocromático, e quando S é igual a 3. Então, Erich e Sekeres conseguiram provar esse teorema. Vou botar aqui esta line. E agora? Como a gente vai usar esse teorema de Ramsey para resolver essa pergunta de esta Klein? A gente tem pontos no plano, n pontos no plano. E o teorema de Ramsey é sobre colorações de subconjuntos dos pontos abstratos. A gente precisa definir uma coloração usando esses n pontos que codifica, de alguma forma, posição convexo. Qual é a ideia? Definimos uma coloração da seguinte forma. Dos subconjuntos
de dos n pontos de tamanho 4. 4. Assim, se os 4 pontos estão em posição convexa, a gente dá a cor vermelho. Perdi as cores. Estão aqui. Achei. Se os 4 pontos não estão em posição convexa, que é a única outra possibilidade, a gente dá a cor azul. E agora a gente tem uma correlação das pares. Desculpa, correlação dos subconjuntos tamanho 4 com duas cores e n suficientemente grande. Então, pela teoria de Ramsey, existe um KK monocromático. Pela teoria de Ramsey, existe um KK monocromático. Ok, agora tem dois casos. Ou o KK monocromático é vermelho ou azul. Então, caso 1, KK é vermelho. Nesse caso, todos os subconjuntos de tamanho 4 são em posição convexa. Afirmamos que todos os pontos estão em posição convexa. Prova. Vamos pegar o feixe convexo dos pontos. Se todos esses K pontos estão no feixe convexo, estão em posição convexa. Se não, existe um vértice, um ponto, desculpa, dentro do conjunto, dentro do dentro do feixe convexo. Mas agora a gente pode particionar o feixe convexo em triângulos. E esse vértice tem que estar dentro de um desses triângulos. Mas esses 4 pontos não estão em posição convexa. Então, esses são nessa correlação, eles têm cor azul. Mas KK é vermelho. Então, contradição. Então, nesse caso, tem K pontos em posição convexa. Caso 2. Caso 2, KK é azul. O que a gente faz nesse caso? Então, não podemos esperar que esses K pontos são em posição convexa, porque nem 4 são. Mas agora a gente pode usar a observação de Ester-Klein, que diz que em qualquer 5 pontos, existem 4 em posição convexa. Então, para qualquer 5 pontos, existe 4 que tem cor vermelho. Então, se K for maior que 5, existem 4 pontos em posição convexa
que implica que eles têm cor vermelho. Que é uma condição. Então, caso 2 não pode acontecer. Se K for maior que 5, então, estamos em caso 1, esses pontos são em posição convexa. Isso acaba a prova. Esse problema está chamado o problema do final feliz, porque a história é que esta Klein ficou tão animada com essa prova tão linda, que ela ficou apaixonada por George Chequeresh, e um ano depois eles casaram, e ficaram casados e felizes para 65 anos, 70 anos, e morreram uma hora depois da outra, com 90 e poucos anos. Então, viveram uma vida muito longa e feliz, e tudo começou com esse problema, essa observação que esta Klein fez, e talvez ainda mais importante, a pergunta que ela fez, que realmente foi o ponto de partida de uma área de matemática que hoje em dia está chamada teoria de Ramsey, desse jovem Ramsey. Então, eu tenho ainda 3 minutos. Então, talvez eu possa te dar uma prova rápida do teorema de Ramsey. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai construir. A gente está num grafo. A gente vai construir um clique, um conjunto completa em vermelho e um outro completa em azul. E a gente vai fazer o seguinte algoritmo. Em cada passo, a gente vai escolher um vértice de x, e a gente vai olhar se dá uma partição dos outros vértices de x. X manda vermelho para alguns vértices e azul para os outros. E pelo princípio de casa de Pombo, um deles conjuntos tem tamanho no mínimo, tamanho de x menos 1 sobre 2. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar x e bota em, vamos chamar de A e B, vamos botar x em B. E vamos jogar fora todo mundo que está aqui e só fica com esse conjunto aqui, que vai virar um novo x. Então, a gente vai para esse aqui, um novo x, A linha, B linha, X linha. Então, A linha igual a A, B linha igual a B união X, e X linha, esse conjunto aqui. E porque a gente somente escolheu a vizinhança de azul de X, então quando a gente bota X aqui, a gente ainda tem todas as áreas aqui azuis. Se a gente começa com um conjunto somente grande, a gente está perdendo um fator de 2 cada passo. Depois de 2k menos 1 passos, ou A ou B vai ter tamanho k. E quando A ou B tem tamanho k, a gente achou um kk monocromático. Então, prova que funciona com n 4 elevado a k. Ok.